dia. Meu nome é Juliana Santos, eu estou aqui por parte da Alipor para vos falar um bocadinho sobre a separação dos resíduos. Antes de mais, vou contextualizar aqui um bocadinho. Pronto, vocês se calhar devem saber que a vossa escola está inscrita no projeto Geração Mais e também já renovou a certificação do Ladrão de Geração Verde. E esse projeto pretende tanto implementar boas práticas a nível ambiental, começando também sempre pela parte dos resíduos, da correta separação. Antes de mais, vou falar um bocadinho sobre a Alipor. A Alipor é uma associação de municípios para a gestão sustentável de resíduos do Grande Porto, em que inclui 8 municípios, que são a Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Matosinhos, Maia, Porto, Valongo, Gondomar e Espinho. A Alipor é em números, portanto, como eu já estava a dizer, abrange 8 municípios, 1 milhão de cidadãos, 500 mil toneladas de resíduos urbanos que nós tratamos, 1% da área geográfica, 10% de população e 12% de resíduos urbanos que produzimos. Pronto. Falar um bocadinho sobre a definição de resíduo, não é? O resíduo, portanto, é qualquer substância ou objeto que o detentor se desfaz ou tem a intenção ou obrigação de se desfazer, nomeadamente aqueles que estão identificados na lista europeia dos resíduos. Depois temos a falar aqui um bocadinho sobre a hierarquia dos resíduos, aquilo que é menos favorável e o mais favorável. Portanto, o menos favorável começamos pela deposição, portanto, que é quando colocamos no contentor, depois passamos para a valorização, para a reciclagem, reutilização, redução e o mais favorável, claro, que é a prevenção. Portanto, o melhor resíduo é aquele que também não chega a ser produzido. E podemos sempre reutilizar para que ele tenha um maior tempo de vida e conseguimos também não depositá-lo tão rapidamente no sítio certo. Pronto, e agora vamos falar sobre o lixo e os resíduos. E também das nossas fábricas. Portanto, sem reciclagem temos a Alipor 2, que é na Maia, perto do aeroporto. E o que é que acontece nesta fábrica? Todo o lixo que nós não separamos, tanto que colocamos no indiferenciado, vai ter a Alipor 2. E o que é que vai acontecer a esse lixo? Vai ser queimado e transformado em energia elétrica. Portanto, vai ser queimado a uma temperatura de mais de 1000 graus centígrados. Portanto, como eu estava a falar, a incineração do lixo e depuração através da energia. E a própria central é autossuficiente a nível energético. Portanto, não precisa de energia externa para funcionar. E uma vez por semana nós fornecemos energia à rede elétrica nacional. No entanto, a queima do lixo não é aquilo que mais nos orgulha. E porquê? Por causa das emissões de gases que deve fazer. Exatamente. Apesar de ter um processo controlado, há sempre emissões que se libertam para o ambiente. Então, o que é pretendido? Reciclar mais e melhor para termos menos lixo para queimar. Agora temos a Alipor 1, que é em Marinho do Monte, que aqui vai ter todo o lixo que nós colocamos nos ecopontos. Vai ter ao centro de triagem, que é aqui esta unidade, onde aqui, no caso das embalagens, são separados por tipo de plástico. Depois, onde é que ele anda? É o ecocentro, onde também podemos entregar outra tipologia de resíduos, portanto, os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, as pilhas, etc. Depois temos aqui a central de valorização orgânica, que é onde são entregues os resíduos orgânicos, a nível, neste caso, industrial. Portanto, as cascas de legumes, da fruta, as cascas dos ovos, portanto, os restos de comida, não é? Neste caso, a compostagem industrial, nós podemos colocar a comida cozinhada. Se fosse a compostagem caseira, não devemos fazer, porque atrai sempre uns bichinhos indesejados, por exemplo, que são os nossos ratinhos e que não é nada conveniente. Depois temos aqui um espaço muito agradável, que é a nossa Horta da Formiga, também depois podem visitar, onde tem, a nível de aromáticas, também tem animais, um espaço verde também muito agradável. O número 5,
que é o Parque Aventura, portanto, que era um antigo aterro e que foi convertido num parque que abre de maio até outubro e que tem várias atividades, portanto, pode ser visitado, vocês também agendarem visitas, nós fazemos também visitas virtuais, e que é também um espaço agradável. Depois aqui, a plataforma interior, aqui vão ter os plásticos rígidos, que é também uma zona em que vão ser armazenados. Nós temos agora uma nova plataforma que está a ser desenvolvida, em que uma nova linha que vai ser um bocadinho mais automatizada a nível desta questão dos plásticos. Nós vamos fazer uma visita, depois vamos fazer uma visita às instalações da Liporta, todos juntos, para ver in loco a separação. É muito interessante. Eu já lá tive a doutora Susana também, e é efetivamente muito interessante. E às vezes nós achamos, depois chega ao sítio e junta tudo, não sei o quê. Não, é mesmo muito interessante. Até que eu lembro-me de ver, há uma separação que há próprias pessoas que estão a fazer a separação da triagem do lixo, e depois há uma parte na máquina que tem uma espécie de um ímã em que separa o metal do plástico. Exatamente. Um metal de vários tipos, não é? Há um metal que vai para um sítio e outro que é mais pesado vai para o outro. É o eletroímã. O alumínio é que vai para um sítio e o outro metal vai para o outro. É muito interessante, portanto, para vocês verem que realmente estamos a trabalhar, e quando fazemos a separação do lixo é muito importante que ela esteja corretamente feita, tanto aqui como em casa. Vale a pena fazê-lo, porque realmente estamos a ajudar o ambiente. Peço desculpa, não vamos dar, nós tivemos este privilégio de já conhecer, não é? Sim, mas tem toda a razão. Mais do que nós estamos aqui a explicar, ver ao vivo a cores, é completamente diferente e tem um impacto muito maior e melhor, não é? E assim, não cheira bem, mas também não cheira mal, que era uma coisa que a gente sabe, comer no lixo cheira mal. Não cheira. Quer dizer, eu não achei que cheirasse, mas também não cheira bem, não é? Mas nós no plástico, em casa, quando separamos e pomos o plástico todo junto, pronto, estão lá as embalagens e alguns ainda têm restos de gordura, restos de água ou coisas assim. E, portanto, mas é muito interessante, vocês vão gostar de ver. Nós estamos-nos a organizar. Quando é que vão? Já sabem? Ainda não sabemos, mas ver se conseguimos agora, porque temos esta formação agora. Na segunda-feira vamos ter também uma atividade que é o projeto Adapta-te, também tem a ver com o município. E depois queríamos fazer logo a seguir, porque há alguns alunos que entretanto também acabam o curso e nós queremos que eles tenham essa oportunidade aqui connosco, não é? Um conselho. Agendem quanto antes. Mas também somos pouquinhos. Mas isso não quer dizer nada. Não. Têm que agendar o quanto antes porque... Há muita gente. Sim. Está bem? Pronto. Então, a nível das principais vantagens da reciclagem. A poupança da água, da energia, das matérias-primas, a redução dos impactos dos aterros de incineração, como estávamos também há bocadinho a falar, o estímulo do conceito da economia circular e a promoção de emprego. Portanto, nós, ao fazermos a separação, estamos a poupar os recursos naturais, portanto, como estamos aqui a falar, a água, a energia, as matérias-primas, por exemplo, no caso do plástico, do petróleo, no caso do papel, evitamos o abate das árvores. Pronto, o gesto começa contigo, começa com todos nós. E agora vamos falar das regras. Como reciclar. Então, temos aqui o papel e o cartão. E então o que é que podemos pôr no papel e cartão? Exemplos. Revistas, jornais, cartão. Vocês utilizam no dia a dia, costumam colocar no azul. Caixas de cereais, cadernos, usados. E mais? Ninguém deita livro. Livros. Ninguém deita livro, mas... Mas sim, sacos de papel. Eu faço uma pergunta. Sim. Há uma coisa que é... Aquela parte de cima que nós compramos vem comida para casa e tem uma parte de alumínio. E depois tem aquela parte de cima... Tem gordura. Que tem gordura e tem uma parte que parece alumínio, mas a parte de cima é papel. Essa é bem diferenciada. Porque no azul é só o papel que está limpo. Portanto, só que está limpo. Por exemplo, os guardanapos e os lenços de papel
para diferenciar. E há também aquilo que estava agora, o exemplo que estava a dar, tem gordura, à semelhança, por exemplo, outro exemplo que é a caixa da pizza. O cartão tem gordura, não vai para o azul, porque vai contaminar aquele papel que está... E se for molhado? Molhado pode ir, se estiver molhado. É assim, o molhado acaba depois por secar, pronto, não está sujo. Mas se forem assim muito encharcado, vá com essa expressão, não será assim muito aconselhável, porque depois acaba, se estiver muito molhado, mesmo acaba por molhar todo o papel que está seco, não é? Pronto, aqui podemos então colocar as caixas de cereais, aquelas embalagens também das bolachas, as caixinhas dos ovos, que vocês aqui também têm, não é? O rolo de cartão de papel higiênico, o rolo de papel de cozinha, os jornais, a revista, papel de escrita, escritório, todo o restante. Temos outro local para colocar, que já vamos falar agora sobre ele. Então, o amarelo. O ecoponto amarelo é aquele que enche mais depressa. Nós produzimos muitas embalagens, seja aqui na escola ou em casa. Aqui na escola, o que é que vocês costumam comer, produzir, que tenha plástico? Iogurtes. Mais. Água. Garrafas de água. Também podem ser reutilizáveis. E não se exemplo. Sim. Por exemplo, plástico, não é? Mais. Então, plástico. Embalagem de... E em casa também podem dizer bolachas. Sumo. Os pacotes de sumo. Vão para o azul ou para o amarelo? Por acaso eu tenho essa dúvida, porque Depende dos papéis. alguns parecem uma mistura de papel e plástico, não parecem totalmente cartões ou papéis, e eu tenho essa dúvida. Bom, então vou explicar. Os pacotes de sumo e de leite são feitos de 3 materiais diferentes, que é o cartão, dentro do alumínio que serve para conservar o líquido, seja o leite ou o sumo, e depois da parte de fora, junto ao cartão, tem assim um bocadinho de plástico, dá um certo brilho à embalagem. Nós chamamos o plástico misto e por esse motivo vai para o ecoponto amarelo. Está bem? Pronto, então os pacotes de leite, sumos e iogurtes, os frascos de shampoo, gel de banho, sacos de plástico e metal. Embalagens de metal. Vai para o amarelo, sim. Exemplos. Latas de salsichas, por exemplo. As latas das conservas, mais. Aquelas embalagens de comida, Sim, as latas de atum, de grão, de feijão. O papel de alumínio também pode ir para o amarelo. Às vezes existe também essa dúvida. Portanto, são muitas embalagens que nós produzimos diariamente. Duas questões. Nós devemos ter o cuidado de espalmar as embalagens, porque para elas ocuparem menos espaço no ecoponto. E há um mito que existe, que é a questão de ser preciso ou não lavar as embalagens. O que é que acham? É preciso lavar as embalagens antes de pormos no ecoponto amarelo? Pelo menos Já tirar a ouvi maior assim. parte dos resíduos, Sim. isso sim, digo eu. Devemos escorrer as embalagens, mas não precisamos de as lavar. Porque quando vão para reciclar, a fábrica já tem uma máquina para as lavar. E se nós estivéssemos ainda a lavar em nossa casa, não estávamos a desperdiçar um recurso muito importante que é a água. Porque só cerca de 2 a 3% da água que existe no nosso planeta é água doce, tudo o restante é água salgada. E existe um estudo que nos diz que até 2025 nós podemos ficar com uma escassez ou até ficamos sem água, se não começarmos a agir e a prevenir esta questão da poupança da água. O que nós podemos fazer diariamente com os nossos hábitos de higiene, a lavar as mãos, a tomar banho, portanto, a lavar os dentes, fecharmos a torneira em vez de estarmos ali sempre com a água aberta a desperdiçar. Se vocês tiverem alguma dúvida, também vou perguntar. Eu costumo, para que as embalagens não fiquem a cheirar mal lá em casa, o que eu costumo é, na banca, onde tenho a água usada para lavar os utensílios,
No final, ponho, lavo, passo por água, nessa água, que sempre vai pelo pio abaixo, coloco e lavo. Dessa forma não cheira tão mal, porque eu tenho que andar a passear as embalagens no meu carro para encontrar um ecoponto, que eu moro na aldeia, e na aldeia não é como na cidade que a gente desce no nosso apartamento. Utiliza a água, não é? Sim, já é uma água que seria para deitar pelo esgoto, não é? Pronto. Então, vamos falar agora do vidro. No ecoponto verde, nós só devemos colocar garrafas, frascos e boiões. Todo o vidro que for diferente deste, como o vidro de um espelho, de um copo, deve ir para o indiferenciado. Porquê? A grossura do vidro da garrafa é diferente da do copo. E se nós misturarmos vidros diferentes, com características diferentes, depois quando for para reciclar não vai sair, por exemplo, uma garrafa direitinho à primeira. Vai ter que passar outra vez pela máquina, gastar mais água e mais energia, até sair um produto de qualidade. E o vidro é 100% reciclável. Portanto, uma garrafa de vidro dá origem a outra garrafa de vidro. Portanto, imaginem as louças cerâmicas, portanto, que eu estava a falar, os vidros, janelas, cristais, os frascos de medicamentos devem ser colocados no indiferenciado. Mas isso também tem a ver com a temperatura de fusão, não é? O Sim. vidro derretido, o facto de ter a grossura diferente, faz com que o outro vidro, que tem características diferentes, não derreta. Portanto, quando se mistura, os das embalagens já estão preparados e pensados para terem essas características, que é por causa da temperatura de fusão. Portanto, quando derrete, aquilo já tem... Aqui na escola, se partir um prato, se partir um copo, vocês devem entregar às senhoras na copa, porque elas depois colocam no lixo indiferenciado, está bem? Porquê? Exatamente, porque depois os vossos colegas não estão à espera de encontrar no lixo indiferenciado este tipo de objetos e podem-se cortar, podem ter um acidente de trabalho. E nós não queremos que isso aconteça, está bem? Por isso, entregam à Dona Gigi ou à Dona Modesta, a quem esteja na copa, e elas têm lá já a indicação para essa boa prática. Pronto, depois temos aqui a parte dos biorresíduos, depois que a Ali certamente vai explorar mais um bocadinho isto. Mas vocês também têm muita quantidade aqui na escola dos biorresíduos. Pronto, como há bocadinho eu estava a falar na parte da central de produção orgânica, são os restos de preparação e confecção das refeições, portanto, das sobras de alimentos, restos de comida, de produtos frescos não embalados e pão e bolos. Portanto, isto pode ser então colocado no castanho. Portanto, vocês aqui na escola também já têm a recolha deste porta a porta, portanto é o município que vem recolher. Há bocadinho também estávamos a falar, não sei, a periodicidade costumam ir recolher os orgânicos, mas deve ser um bocadinho 3 vezes por semana, porque o contentor que está lá fora é pequeno, Sim, não é? sim. E agora vamos ver o que é que acontece aos resíduos. Vou pôr aqui o vídeo. Não vai ser aí. A Rita está a dizer que a avó usa os restos da comida assim para fazer adubo. Sim. Antigamente, há pessoas que não fazem as pilhas da compostagem. Há quem faça nas pilhas, há quem tenha a possibilidade de ter um compostor, inclusive nos 8 municípios da Lipor e tem um jardim ou terreno, pode ter um compostor e fazer a compostagem caseira também em casa. É a mesma coisa que acontece com estes resíduos que são recolhidos, só que estes são feitos a uma escala industrial na Central de Valorização Orgânica da Lipor, mas também é para produzir um adubo que é o Nutrimais, que nós depois comercializamos. Então, o que é que acontece às embalagens comparar o ecoponto?
Aqui neste vídeo que agora acabamos de ver, conseguimos ter uma percepção muito maior do caminho que seguem as nossas embalagens depois de as colocarmos naquele ponto, não é? E até em que é que elas podem ser transformadas. E mais uma vez pouparmos os recursos naturais. Depois da reciclagem, quais são os resultados? Então, do velho se faz novo. Portanto, nós precisamos de 2 embalagens de plástico para produzir um cascol, um brinquedo, 18 latas de metal, uma t-shirt, 3 garrafas de plástico de litro, um banco de jardim, 670 latas de alumínio, um banco de jardim, 670 latas. Não percebi. É muita lata. É muita lata, é uma lata. Depois aqui um regador, 60 embalagens de gel de banho. E a água com gás. É muito bem, pois é. Se nós pusermos aqui o lixo no sítio certo, é o ideal. Exatamente, até porque as nossas t-shirts têm plástico. Portanto, se nós colocarmos uma garrafa de plástico, tem material suficiente para produzir uma t-shirt. Incrível. Sim. Em termos globais, do que vocês recuperam das recolhas na Lipor, é tudo aproveitado? Ou seja, o resultado do vosso processamento, da vossa intervenção, faz com que tudo o que lá entra depois seja encaminhado para nova utilização? A parte do centro de triagem, dos resíduos que se coloca nos ecopontos, sim, e também da parte dos orgânicos, igual, tanto que vai para a central de utilização. Deixa-me só dizer, qual é vou usar o termo completamente claro, incorreto, que é, qual é o lixo que vocês produzem da matéria-prima que vos chega? Ou seja, quais são os resíduos que resultam do vosso processamento? É uma curiosidade que eu tenho. O lixo que não... Percebe o que eu estou a dizer? De rejeitado na triagem. O que fica de rejeitado na triagem, muitas vezes as pessoas podem acabar por colocar, por exemplo, papel. Espuma, por exemplo. Podem colocar papel no amarelo. Sim. Não é? E depois o que é que vai acontecer? Quando passar pela linha de triagem vai para rejeitado. E para onde é que vão esses rejeitados? Vão para ali para 2. Que é para serem queimados. Ou seja, nunca há resíduos dos resíduos, digamos assim. Todos os resíduos acabam por ser ou encaminhados para reutilização, para reciclagem, ou para compostagem, ou para serem incinerados e gerar energia. Exatamente, sim. Mas vão perdendo valor. Perdem carga energética, não é? Não valor. É carga energética, não é? Em termos aqui da hierarquia de gestão de resíduos e do valor do resíduo, quanto menos processamento tiver, melhor. Claro. Menos investimento se faz. O que vai acontecer é que ele depois vai para o destino final, vai para o final da hierarquia, que vai para a incineração, no nosso caso valorização energética, no nosso caso Lipor, e na maioria dos outros locais, não é isso? É só queima? Não, é deposição e aterro. Sim. Pronto, o que ela estava a falar é disto, a hierarquia das compostos. Okay. Portanto, o menos favorável é a deposição, depois a valorização, reciclagem, reutilização, redução e acima de tudo a prevenção, não é? Portanto, nós conseguimos fazer... Tem noção de que isso acontece, que tem diminuído o consumo, digamos, a produção de lixo por capita ou não? Mas pelo contrário, não é? Não, estas são as perguntas. Sim, claro. Nós estamos aqui a questionar, ou seja, se aquilo que é o mais válido é fazer menos, eles têm que se aperceber que a ação deles e de todos nós não está nesse caminho. Portanto, cada um de nós, dentro da nossa área, produz cerca de 1,5 kg de resíduos por dia. Nós sabemos 1 milhão de habitantes. Sim. É muita coisa. Sim. E mesmo na capacidade das nossas infraestruturas. Nós vamos ter que alargar um bocadinho a nossa parte de unidades fabris. Eu sei que isto vocês não fazem esse processamento, mas, por exemplo, eu tenho um triturador em casa, não é? Um triturador de restos de comida. Não é? Esses restos ficam diluídos na água que vai para o sistema de esgotos. Isso nunca é aproveitado, ou é aproveitado na etapa. Não. Vai alimentar os peixes e, eventualmente. Poderá ficar contido nas lamas de hectares que depois poderão ser introduzidas no terreno, no solo como adubação.
mas não serve para fazer adubo como, por exemplo, Sim. serviria se fosse na Se recolha. fizéssemos a compostagem normal. Sim. Não, essa foi uma forma de eu diminuir, por exemplo, a minha produção de lixo. Ou seja, eu não diminuo a produção, facilita ou tenho outro tratamento doméstico. Mas se tiver um espaço verde e se quiser dar outro fim a esse Exato. é daqui da área do Porto. Sou. Se tiver um espaço verde, se quiser dar outro fim aos seus resíduos, transformá-los em adubo, como aqui o caso da avó da Isabel, Rita, desculpa, Rita Isabel. da Rita Isabel, nós oferecemos compostores a quem faça uma formação connosco, que tenham um espaço verde dentro dos nossos municípios aqui Não associados. tenho a viver num apartamento e fui. Então assim não dá. Ou nós temos também já soluções de compostagem comunitária no Porto, no bairro do Amial e em Paranhos, está só a servir aquela área, não sendo daí. O município do Porto está também já a implementar o serviço de recolha de orgânicos para Pois o está. setor residencial. Mas julgo que é só nas habitações Ainda não estava todo individuais. lado, não é? ainda não estava todo lado. As vivendas ao pé de mim têm, eu vivo no Pereira, as vivendas têm. Tem este porta a porta, mas também tem contentorização de proximidade. Portanto, os contentores de rua têm um acesso com um cartão. Muito complicados, olha aqui. Porque eu, repare, agora é uma parte. Sim. Aquilo é um computador que é fechado. É preciso um cartão para abrir, uma mão para levar o Já foi identificado esse baldinho problema. e depois é preciso abrir Não é o único porque a tampa cai e é preciso virar o baldinho. Não é o único E se tiver um saquinho, já e vi tanto todas quanto as sei, todas as estão a coisas. trabalhar numa solução de pedal para evitar essas Que o questões. pedal faz Mas aquilo quem que desenhou O equipamento. o equipamento não é não uma pensou. queixa só sua, não. Nunca usou nenhum equipamento para deitar o lixo, certamente. Deve ser Continua. facilitado um bocadinho essa situação. Mas então, se uma pessoa tiver um jardim, ali fora fornece-os. Sim, tem de fazer uma formação em compostagem connosco e nós oferecemos um E como compostor. é que se, e onde é que se pode? Podem-se, eu não sei exatamente página quando, da mas na Lipor. página da Lipor tem. Eu sei que Ok. ontem houve uma formação, não sei quando é que será a próxima. terça-feira. Na terça? Na próxima? É? Próxima. Não sei. Eu não sei as datas de cor. Eu digo, Pedro. E onde é que é a formação? Está a ficar Algumas são online. A maior parte agora são online, porque É desde presencial. que veio a Esta é pandemia presencial que eu mudou tenho. aqui todo o paradigma e as pessoas procuram muito mais oferta online. O que acontece, ficam os materiais descarregados numa plataforma onde podem ir consultando e depois há uma sessão síncrona onde têm de participar com o formador, lá está. Sim, e Só depois, para mim era muito mais vantajoso ser online. sim, ia ter que há essa pedir a possibilidade. autorização Eu não sei as datas de cor, não Porque é te fora disse. de horas. Eu vou há uma na terça-feira e é fora de horas, é às 6h30. Sim, e depois sendo Eu gosto mais de depois presencial, podem, assim, a pessoa vê tudo em loco. podem ir levantar o Houve compostor ali muita fora. procura de. Pois é, nós sabemos. Antes estávamos mais habituados a um regime presencial, nós estávamos em todos os municípios variadíssimas vezes. Aliás, nós tínhamos uma frequência de 3 cursos por semana, mais ou Sim. menos. Entretanto, com a pandemia, tivemos que mudar aqui a abordagem. Ajustar à e a realidade. procura passou a ser mais online Ainda mais. do que presencial. Eu vou fazer uma pergunta, que talvez a ideia não tenha participado, mas se calhar ter um compostor em casa, mesmo que seja no terreno, acha que pode atrair gatos? À partida, não. Poderá acontecer se começarem a colocar alimentos cozinhados. E aí sim. E por isso nós desaconselhamos a que coloquem os alimentos cozinhados no compostor. Mas, de todos os casos, porque nós temos vários, não lhe digo que em todos nunca apareceu, já apareceu, mas quando aparece, ou é porque estão a colocar os alimentos cozinhados, ou porque já existem ratos ali na envolvente. É só mais um sítio onde eles vão parar e um rato só por causa do compostor, isso não costuma acontecer. É eles gostam. Pronto. Aqui temos algumas dicas, seja na escola ou nos escritórios, que nos podem ajudar a melhorar. Pronto. A questão de privilegiarmos a luz natural e optar por luzes LED. Por exemplo, se nós tivermos a luz natural numa sala, precisamos de ter as luzes ligadas, não é? É uma forma de pouparmos. Desligar os equipamentos, mesmo aqueles que estão em stand-by, que acabam sempre por gastar alguma eletricidade. Evitar o uso excessivo de embalagens, portanto, sempre que possível,
a questão também de eu falei há bocadinho, utilizar as pequenas, as garrafas reutilizáveis. Pronto, evitar os copos descartáveis. Nós temos a questão, vocês têm aqui aquela questão dos copos descartáveis. Eu quero dar aqui uma pequena nota relativamente a isso. Até ao momento, a indicação que nós temos é colocar no indiferenciado. No entanto, está a surgir agora uma nova hipótese, não é? De mudar aqui um bocadinho este paradigma. Só que temos que aguardar indicações internas e quando as tivermos, depois também comunicaremos. Fala que os copos são as coisinhas de café. Sim, exatamente. Café. Sim. Quer dizer que é indiferenciado? É indiferenciado. Aquilo não é plástico. Se não colocava no indiferenciado, se calhar agora também não é o momento para começar. Não, isso, eu achei que aquilo era plástico, porque aquilo faz-me lembrar. Não. Papel, Tem que ter plástico. Aquilo parece Tem uma película impermeabilizada Tem que habitualmente é de plástico. Sim. Poderá ter de materiais biodegradáveis, mas na grande maioria é plástico. Dá-me a sensação de ser plástico, por isso achei que iria para o plástico. Nunca pensei que papel estava fora de questão, mas tem tinha dois- contaminação. Sim, mas tem dois tipos de materiais diferentes, portanto, neste caso não deve ir para o amarelo. Mas queria ressalvar que nós estamos Um processo de mudança. Em processo de mudança, estamos a aguardar indicações a nível interno, porque poderá haver aqui uma alteração na questão da entrega dos resíduos, desse tipo de resíduos nos ecopontos. Mas quando Sim, soubermos, nós nós comunicamos. Nós temos Está aqui bem? muito ali na máquina de café. Eu sei. E acho que acontece. Eu sei, nós da outra vez que cá estivemos. Para colocar no indiferenciado. É capaz. Eu nunca reparei, mas Eu isto já notei porque já tive essa conversa com o professor acerca. Eu sou completamente ignorante. Estamos sempre a aprender. Não, juro. Não, mas Sim, mas isso é normal. Engenheiro aquilo, você vai ver. Isso é normal. Pronto, mas quando nós soubermos, nós entramos em contato e divulgamos esta possível alteração. Pronto, quando tivermos que imprimir alguma coisa, temos mesmo que avaliar se isso é mesmo necessário e se tivermos que o fazer, imprimir dos dois lados. E dizer não à publicidade. Porque nós temos, diariamente, muita publicidade que é colocada nas caixas de correio e depois nós chegamos a tanta coisa que já. E eu vou dar um exemplo de casa. Eu tinha um autocolante na porta, já não há publicidade, já tive que tirar um por outro, só que aquilo vai-se desgastando. E eles fazem-me conta que não vi, mas aquilo não está visível. Então, continuam a pôr lá os folhetos. Quando abre a porta, lá tem a publicidade. E, portanto, mesmo na altura da pandemia, ainda pior, não é? Por causa das mãos. E, portanto, é uma questão de higiene. Se o conseguimos fazer, também é uma forma de prevenção de resíduos. Está bem? E agora, tenho aqui vamos ter aqui um vídeo sobre o mito da reciclagem e vamos ver o que é que estes atores muito especiais nos vão transmitir. Portanto, o mito tem a ver com se o caminhão, quando vem recolher, mistura tudo ou não. Vamos ver. Não misturas. É um caminhão bicompartimentado. Não pode dizer. Opa! Isso não era para dizer. Eu sou a voz off. Só uma questão, desculpa. Tem voz? Tem legendas? Não. Não, tem Só para voz. sabermos que temos de traduzir, ok. Obrigada. Uma pessoa se para e eles voltam juntos. Não, senhora, pois este caminhão é bicompartimentado. Este caminhão é bicompartimentado, um caminhão que é Bicompartimentado, se a coisa é bicompartimentada, este caminhão tem dois compartimentos, logo é bicompartimentado. Isto é das coisas mais bicompartimentadas que eu já vi em toda a minha Se vida. há coisas bicompartimentadas é este caminhão, ou seja, é um caminhão bicompartimentado. O que é bicompartimentado em termos de caminhões é bicompartimentado. Caminhão. Caminhão. Mas venha lá acima que nós explicamos. Está a ver? É bicompartimentado. É que
podiam ser embalagens, papel, cartão, contra plástico metal. Hein? Boa, boa. Sim, senhor. Pronto. Isto não E estava a- compartimentar. É muito complicado. Portanto, quando nós por vezes vemos os caminhões a fazer a recolha, principalmente quando é nos ecopontos, que eles depois pegam lá com agora foi uma palavra. Guincho. Sim, o guincho. Vai para o caminhão e nós pensamos assim, vão pôr um e vão pôr outro, vão misturar tudo, mas não, colocam, é bicompartimentado e portanto isso não acontece. Porque às vezes as pessoas pensam assim, então eu estou a separar e eles estão a misturar tudo. Portanto, está desmistificado. Isto são algumas apps e plataformas que vocês podem utilizar. Eu tenho aqui a WhatsApp. A Rita usa a sua. Eu também comecei a usar, há pouco tempo. Uma colega nossa que me incentivou. Pronto, a WhatsApp é que consegue-nos indicar o local mais próximo onde colocar os nossos resíduos. A Too Good To Go ajuda a combater o desperdício alimentar. Nós podíamos instalar a app e depois, através da utilização do GPS, consegue-nos dizer quais são os estabelecimentos, portanto, até frutarias, portanto, restaurantes, padarias, que têm produtos que podem ser entregues a um custo reduzido. Por exemplo, uma refeição que até poderia custar 15 euros, que eles depois têm lá o valor, muitas vezes eles vendem por 4 euros. Portanto, temos aqui buscar naquele período horário que nos é indicado. Fazemos a reserva, pagamos até por MBWay, como for melhor, e depois basta, recebemos uma informação por e-mail, com um códigozinho, chegamos ao estabelecimento e levantamos os nossos produtos. Portanto, é uma forma de evitar também o desperdício, porque mesmo, por exemplo, no caso de iogurtes, às vezes aproxima-se a data da fim da validade e por um dia ou dois aquilo depois acaba, pronto, eles acabam por descartar e aquilo é desperdiçado. E se nós conseguimos fazer isso, conseguimos também aproveitar e não desperdiçar. Pronto, depois temos aqui esta, que é o My Plastic Diary, que nos permite rastrear como podemos reduzir a nossa pegada de plástico. Portanto, o plástico que vamos utilizando, por exemplo, diariamente, e receber também, permite receber prémios virtuais e também ver através das redes sociais. E esta aqui é também o ondereciclar.pt, que à semelhança um bocadinho da WasteApp, permite vermos qual é o correto encaminhamento que podemos dar aos nossos, aos resíduos fora da reciclagem, produzidos a nível nacional. Eu tenho uma dúvida. Sim. É assim, aquela primeira aplicação é só dos Açores. E eu queria perguntar se isso já funciona nos Açores ou não se sabe dizer. Pois, isso não sei dizer. Estas aplicações são todas portuguesas? É sim. Eu não sei se elas são todas portuguesas. Aquela é, portanto, a Too Good To Go. Essa aí é. A ondereciclar.pt também. Também parece. A WasteApp e a My Plastic Diary, não sei confirmar. A My Plastic Diary nós indicamos o que é que temos de lixo e ele faz o cálculo da Qual é a pegada pegada de plástico que nós estamos a produzir individualmente na nossa casa. Deixem o gel, passem o sabonete. Peguem as embalagens de plástico, é uma minha nova. Menos. Sim, tem que ser. Deixem. Sabonete. Sabonete. Sim, por Deixem acaso o até gel. faz melhor à pele. É. o álcool gel seca muito a Não, pele. deixar Para o cabelo. as embalagens de duche de banho têm plástico? É plástico.
E o sabonete acaba por ser a desidratação do gel, e dependendo, depois há vários tipos de sabonete. Se nós pegarmos num saquinho de tecido e colocarmos para o sabonete não ficar todo desfeito, acaba por fazer exatamente o mesmo efeito. Eliminamos a embalagem de plástico do gel. Eu sou adepta de embalagens familiares. Mesmo com o tecido. Eu gosto muito de cheirinho. Shampoo em barra, já há shampoo. Já há shampoo em barra também. E aí já se previne uma grande quantidade Mas no gel eu acho de que... plástico. E também já temos Embalagens familiares é outra alternativa, está bem? Quem não quiser ser tão radical. Temos agora... Mas sim. O mercado também tem sido a adaptar um bocadinho nas recargas dos produtos de higiene. Sim, muito agora produtos cremes, mesmo marcas muito boas, já estão a fazer a política da recarga. A CIF, a publicidade, é uma delas, portanto já tem a EcoFuel, portanto, que podem comprar, basta colocar novamente na embalagem, juntar água. Não sei se me podes ajudar aqui a responder a esta questão que eu tenho, porque eu por vezes compro recargas e ficam mais caras do que comprar a embalagem. É a transição, isso é a transição, porque nesta fase ainda fica mais caro desidratar e criar essa recarga. Isso é uma questão de tempo, daqui a uns anos provavelmente será mais barato. Estou a falar de grupos de marca branca. Era mais caro do que é agora, ou estava mais trabalho do que dá agora. Agora é uma coisa simples e automática. Mas às vezes vamos a ver o preço unitário. Eu vou falar aqui de uma coisa que são aquelas coisas que nós pomos na sanita. Às vezes tem uma embalagem e coisa, e às vezes a recarga para usarmos a mesma embalagem de plástico que já está na sanita, que não sei o quê, só a recarga, Fica mais caro. o coisa fica mais caro que comprar um novo. Quando se vai a ver o valor unitário, as pessoas depois acabam por preferir comprar o mais barato, obviamente porque o valor unitário é mais baixo, criar lixo, que tiram um plástico que lá está e põem um plástico novo, e às vezes essa opção deveria, por princípio, mas isso também tem a ver com a parte comercial, não é? Isto tem a ver com as indústrias. Pois. E nós também temos que contribuir para as alterações. Não é? Por exemplo, como a professora estava a falar, as embalagens familiares, as bolachas, e mesmo comprarmos aquelas embalagens, gotinhos pequeninos, começámos a comprar mais embalagens familiares, logo as indústrias vão começar a ver que estão a deixar de vender as outras e vão ter que se adaptar. Mas isso também depende do consumidor. Do consumidor. Mas eu aí acho que também há um importante papel do governo, que é, e não é querer puxar políticas, se formos comprar batatas, se formos comprar legumes, a quantidade de comida embalada que nós encontramos nos supermercados, tudo isso deveria começar a ser taxado de uma forma diferente, de forma a promover que as pessoas, em vez de comprarem a caixinha de cartão que tem plástico com os 4 tomatinhos, comprar a granel, privilegiar. Mas isso devia ser taxado de forma a criar aqui um impacto na compra, no comprador. Porque educar as pessoas a esse pormenor é uma coisa que vai demorar muitos anos. E até lá tem que se fazer qualquer coisa. E eu não sei se ali pode ter alguma possibilidade de tentar introduzir este tipo de regras. Eu julgo que ou pelo menos sugerir de uma forma mais... Há uma entidade que regula os resíduos, não é? A forma como são taxados, a forma como são impostos depois ao consumidor. Que neste momento já saiu até o verso de 2023, que tem algumas alterações que nós até acharíamos que iam ser mais substanciais, mas que vai saber, a coisa acabou por não mudar o suficiente. Mas passa muito, se calhar, pela implementação do pay as you throw, e nós sermos taxados de acordo com aquilo que nós produzimos. E aí sim vai incutir mudanças no comportamento, porque nós vamos ter uma consequência direta no nosso bolso. E infelizmente nós só vamos assim quando nos mexem no bolso. E aí agora os sacos nos supermercados a 10 cêntimos, houve impacto ou não houve?
Não sei exatamente em termos na altura, no início, agora a longo prazo não sei, no início diminuiu a quantidade desses sacos, aumentou depois a quantidade de sacos de lixo, porque muitas das pessoas utilizavam esse saco para colocar o lixo. Entretanto deixaram de usar esses sacos e tiveram de comprar o saco de lixo. Mas o saco de lixo nós não temos alternativo. Mas o saco de lixo é biodegradável também, há sacos de lixo biodegradáveis, pelo menos é o que diz lá. Agora eu faço aqui uma questão. Quando eu era muito nova, isto há muito tempo, há muito tempo, havia uma coisa chamada de vasilhame. Sim, o vasilhame. havia. E nós voltávamos a E ainda beber. existe para algumas embalagens, só que... Mas, por exemplo, no caso do Pedro esteve fora e, portanto, deve saber isto, que nos países nórdicos eles fazem muito isso. As latas e não sei o quê, eles têm umas máquinas próprias em que se deposita essas coisas, que promove muito a reciclagem. No sentido que se colocar não sei quantas, aquilo reverte ou num talão ou num cartão para como é que eu ia dizer? Convertem em dinheiro. Sim. É pouco, mas os poucos fazem muito. No município de Alvalade de Varzim, no mercado, já temos uma máquina dessas. E essa situação vai alargar-se a outros sítios? Para já não temos conhecimento de que vai... É uma experiência piloto, para já. Mas isso também foi uma alteração da indústria àquilo que seria o pedido dos consumidores, não é? Porque antigamente todas as embalagens tinham a tara, praticamente todas de vidro, e entretanto passaram a ser todas descartáveis. Portanto, é dar a medida. Nós tínhamos garrafões de 5 litros e tínhamos não sei o que, era tudo Os vidro. garrafões acho que ainda se mantém, pelo menos na maioria deles. Acho Eram as que garrafões de água de uso de 5 litros, agora é tudo de plástico. Agora é tudo plástico. É tudo plástico, não é? Sim. Mas mesmo assim, o plástico podemos colocar Ora bem. nessa máquina e ao fim O de plástico também não é o bicho-papão como as pessoas pintam, porque antigamente o que acontecia muito com as garrafas de vidro de azeite ou os garrafões de azeite é que também havia muita perda no transporte e no manuseamento, porque eles quebravam com muita mais facilidade e havia perda não só da embalagem como também do produto. E o plástico veio solucionar esse problema. O problema do plástico é o uso excessivo, porque hoje em dia tudo vem embalado em plástico e depois o que nós, e a responsabilidade acaba de ser sempre nossa, fazemos depois com ele. O descarte que nós lhe damos, que na maioria das vezes não é a melhor solução. Sim, nós costumamos dizer que o plástico não é nenhum bicho-papão. O Mali estava a dizer e bem, a questão é o uso que nós lhe damos. E também agora esta situação de quererem produzir coisas para não serem de plástico, mas ao fim e ao cabo, elas depois vão ter que ir para o indiferenciado. Que é o caso dos copos do café. E no caso das palhinhas. Mas palhinhas também não é plástico? Não, a substituição das palhinhas por muitas vezes querem trocar as coisas e depois acabam por não ter a valorização que era devido. As palhinhas agora, a comercialização agora são cartonadas, das descartáveis. E também E vão para onde? Vão para o indiferenciado então? Para já sim. Para já sim. Mas eu acho que esta coisa de ter as máquinas, mesmo para o plástico, por exemplo, só para receber garrafas de água ou garrafões e não sei o quê, e haver um retorno, eu acho que a pessoa quando vê que tem ali dinheiro, mesmo, eu vou dizer um disparate, mas é verdade, porque era como quando nós éramos novos, sim, faz muito tempo, e havia essas coisas, nós sempre apanhávamos as garrafas para ir trocar por vasilhame, porque nos davam dinheiro e outro não é que dava para nós irmos fazer outras coisas. Mas estimula, mesmo que não sejam os próprios, alguém a fazer a recolha, porque depois há uns de rua e não sei o quê. No caso da nossa, ela neste momento está no mercado da Polpa de Varzim e aquilo é tipo vales para utilizar nos comerciantes do mercado. Já não dá para ir fazer depois a ligação. Sim, mas isso é ideal, faz o circuito económico. Sim, e promove ali a economia local, que é também o que se pretende. Aqui a nossa Ana estava a dizer que em Bragança, ela é de Bragança, em Bragança o Pingo Doce tem um vasilhame para as garrafas de plástico. Pois, porque depois muitos convertem em talão no próprio estabelecimento que tem a máquina ou convertem num cartão também para utilização nos supermercados
E se calhar nos bens essenciais, que são muito importantes, não é? Eu acho que aqui também Depois, tem por uma outro lameda. Tem uma lameda? Acho que sim, tenho quase certeza. À beira do continente. Em Braga tem, no Minho Center as pessoas faziam fila por causa de míseros cêntimos. E então aí dava-se dinheiro, não é? E era fila e fila por umas garrafinhas de plástico. E esta sensibilidade de dizer assim, pessoal, deixámos de dar. As pessoas será que continuaram a fazer a separação de resíduos? Não sei, não é? Mas é um estímulo. É um estímulo. Mas é um estímulo. Mesmo que seja pouco. E nem todas as Eu famílias acho que têm o mesmo é um rendimento. estímulo. Claro. É um estímulo. E cada vez mais as pessoas têm um rendimento mais reduzido. Portanto, se isso é um incentivo para, e por que não, usar esses instrumentos, Se a usam pessoa... outros para coisas tão menos importantes. E eu acho que se deve, se as pessoas não têm o estímulo da conservação do ambiente e tudo o que nos rodeia, porque nós sabemos que temos recursos limitados, pelo menos que seja motivado por outra coisa, mas que leve, porque depois há uns que serão sensibilizados. Nós na teoria sabemos os impactos que causa este consumo excessivo e a incorreta utilização dos recursos, mas não temos logo uma consequência imediata. Isto há de ser para alguém, eu vou morrer entretanto, já não vou apanhar com essas consequências. E como não temos esta consequência imediata, a mudança de comportamento é muito lenta. É muito Por lenta. exemplo, mas É eu acho muito que lenta. havendo isso, havendo essa situação, por exemplo, das máquinas, mesmo com valores completamente, pronto, é só residual e não é significativo, mas cria o comportamento. E depois os mais novos vão vendo esse comportamento e vão perceber que cada vez mais, neste momento, esses mais novos ganham o comportamento, alteram o comportamento dos pais, chegam à adolescência e parece que fizeram delete, reset, está tudo em branco. Isso faz parte, isso faz parte. E depois temos depois volta o outra trabalho vez. todo que já foi feito e que em teoria já poderia alterar comportamentos tem de ser feito novamente. Sim, nós vamos fazer vários reforços. É muito mais fácil trabalhar com a pré e o primeiro ciclo e até o segundo. E efetivamente tem capacidade de mudar comportamentos em casa. E depois também depende das zonas. Pois. Tudo isto influencia, não é? Se for uma zona mais rural, o comportamento dos alunos é completamente diferente. Mas aos pouquinhos vamos tentando, que é o que estamos aqui a fazer hoje, que é tentar mudar comportamentos. E os embaixadores que estão aqui são os responsáveis por mudar comportamentos na turma, não é? Portanto, vamos tentar fazê-los entender a importância que isto tem para nós e para a escola também. E ver o que é que conseguimos mudar de comportamentos e chegar ao final do ano e saberem, porque isto depois devemos ter que fazer um questionário para toda a gente, para saber o que é que aprender. E vocês são responsáveis por passar aos outros, está bem? Pronto, começámos a falar só, para resumir aqui um bocadinho, da parte dos recursos. Nós, o ano passado, chegámos a julho e já tínhamos gasto todos os recursos disponíveis para o ano inteiro. Portanto, isto quer dizer que estamos a gastar muito mais do que aquilo que o planeta tem para nos dar. E, portanto, isto depende de cada um de nós. E o novo desafio que temos, todos os dias, cada vez mais, é para reciclarmos. Vocês têm alguma questão? Alguma dúvida? O lixo da casa de banho anterior, para onde é que a gente deposita? Se for os rolos do papel higiênico, como no azul. Não, mas se calhar o que está a perguntar é, por exemplo, os pensinhos, os pensinhos, essas coisas diferenciadas. Sim, sim. Essas coisas. Exatamente. Pronto, olhem, obrigada pela vossa atenção. Agora passo a palavra à Alice Martins. Devíamos ir à nossa máquina de café, lá está, identificar as coisas todas para sabermos onde é que compra. Certo? Não é? Tudo indiferenciado. É tudo indiferenciado. Eu confesso que não vou lá mais. Eu já fui. É tudo indiferenciado. Tudo quer uma máquina, quer outra. As pessoas já estão. Não, quer uma máquina, quer outra, não. Há uma que tem águas, tem sumos e não sei o que, essas coisas. Mas depois o resto das embalagens
É É aquele papel prateado, não sei o que é indiferenciado. O papel de alumínio não é diferenciado, é no amarelo. Nós vamos às nossas máquinas. Eu estava a dizer assim, para dar uma volta. Estava a dizer. Sim. Papel de alumínio. Sim, papel de alumínio, sim. Ora então, eu sou a Alice Juliano, já tinha dito o meu nome. Venho aqui falar-vos um bocadinho de desperdício alimentar e como é que surgiu aqui o desperdício alimentar ou a necessidade de vir aqui falar um bocadinho convosco sobre este tema. Aqui a Escola de Hotelaria e Turismo trabalha connosco um projeto que é o DOCERTA, que pretende perceber onde é que está a ser gerado o desperdício alimentar, medir, saber quantificar o que nós estamos a produzir de desperdício e depois tomar medidas que minimizem esse desperdício. Aquilo que nós fizemos aqui convosco foi, durante uma semana, andamos aqui a pesar, ver o que é que estava a ser gerado de desperdício. Depois, então, analisamos esses dados, vimos o que é que se podia ser feito e o que é que não podia ser feito. Foi feita uma formação com a equipa da cantina, foi proposta uma série de medidas para baixar esse desperdício e depois voltamos a fazer a repetição das pesagens para ver se efetivamente tinham dado resultado ou não. A partir daí, o que é que acontece com o projeto? Anualmente, nós chateamos ali a doutora Susana para perceber se as práticas ainda se mantêm, se foram alteradas ou se necessitam de algum apoio especial para além daquele que já foi feito. Porque o princípio é que as práticas se mantenham e então o desperdício se mantenha também baixo. No entanto, pode haver aqui alterações, por exemplo, a mudança da equipa. Haver uma mudança grande na equipa faz com que aqueles conhecimentos que foram adquiridos, entretanto, se tenham perdido, ou hábitos novos que se foram ganhando, entretanto, e que contribuam aqui um bocadinho mais para o desperdício, e é isso que nós precisamos de perceber, sobre assim, mudanças significativas que necessitem de uma intervenção mais profunda, ou se está tudo em velocidade de cruzeiro e é só verificar então se está tudo bem ou não. Dentro na sequência desse acompanhamento que nós fazemos anualmente, a doutora Sara disse, não, que estes miúdos estão a passar muito mal, venha cá falar com eles. Mentira, não foi nada disso. Não foi nada disso. Mas, tendo em conta que vocês são futuros profissionais da área hoteleira, portanto, aqui a questão do desperdício alimentar é uma questão muito sensível e que vocês vão lidar com ela ao longo da vossa vida profissional, então achou super bem virmos aqui falar convosco um bocadinho sobre aquilo que é o desperdício alimentar. Eu vou passar aqui um bocadinho esta parte à frente porque ia falar aqui uma introduçãozinha da Lipor, mas a Juliana já fez e vamos focar aqui então no desperdício. Da vossa opinião, o que é que vocês acham que é isto do desperdício? Onde é que ele se gera? Se desperdiçamos muito, se desperdiçamos pouco? O que é que vocês acham? Onde é que se gera o desperdício alimentar? Na produção. Na produção, que é uma parte esquecida, mas que é muito importante. Há possibilidades de reaproveitamento daquilo que nós... Nem tudo o que nós consideramos desperdício é efetivamente desperdício. Exato. Depois, após a confecção, há sempre as sobras. Quer a sobra do prato, quer a sobra da refeição. E quer uma, quer outra, podem ser reduzidas ou mais controladas. Muito bem. Mas acham que a grande parte é feita antes ou depois de já termos o alimento cozinhado, pronto para consumo final, não é? Já transformado. Temos os ingredientes à nossa frente. Já estamos aí a pensar em que vamos descascar, vamos cortar, vamos aparar e toda essa manipulação vai criar desperdício. Pode ser possível. O desperdício, efetivamente, ele acontece ao longo de toda a cadeia do alimento, desde que ele é produzido e depois, lá vem aqui outra vez o consumidor, alguns porque, entretanto, entre sair do agricultor e ir para as cadeias de distribuição, de facto vai perdendo qualidade, mas muito acaba por se perder só porque não está dentro do calibre, só porque não está esteticamente bonito para o consumidor final consumir. E o consumidor final, quando vai ao supermercado, não vai escolher o feio, vai escolher o bonito. Vai escolher aquela maçãzinha encerada, muito bonita, vistosa, que não sabe a nada,
e vai deixar a outra mais enrugadita, mais deformada e que até tem mais sabor. Mas nós comemos muito com os olhos e isto vai-se perdendo um bocadinho também por aquilo que é a procura do consumidor. Cerca de um terço... está despecado, vocês não percebem nada do que eu tenho ali escrito. Cerca de um terço dos alimentos que são produzidos em todo o mundo acabam por ser desperdiçados em alguma fase da sua cadeia do alimento. Portanto, desde a produção até ao descarte final. Nós, que já passamos a parte da produção, não vamos ser nós os agricultores, quando nos chegam os alimentos, também temos aqui uma quarta parte da responsabilidade. Desde logo na aquisição. Porquê? Porque muitas vezes acabamos por comprar coisas que não vamos necessitar. Até compramos por impulso. Já estou a falar até como cidadão comum, nem tanto como profissionais, porque aí vocês têm assim umas regras mais exigentes, mas mesmo como consumidores finais, muitas vezes vamos ao supermercado e compramos coisas por impulso, só porque sim, só porque estamos com fome naquela hora e apetece-nos comer tudo, e começamos a meter para o carrinho e acabamos a chegar ao final e não consumir metade do que lá está. Fica lá esquecido no armário, fica. Deixa-me experimentar esta farinha XPTO, fazer um bolo com isto diferente. Nunca mais utilizamos essa farinha quando vamos ver, já passou a validade há um ano. Isso das validades também é outra questão aqui, porque eu como tudo fora de prazo. Tudo. Iogurtes com mês, tudo. Já comprei fiambre que estava dentro do prazo e estava péssimo e ovado. E já comi iogurtes com um mês e meio depois e está ótimo. E estavam ótimos. Isso também dos prazos de validade, eles garantem-nos que até àquela altura eles estão bons para consumo. A partir daí podem não estar. Mas depois há uma diferença entre o consumir até e o consumir preferencialmente antes de. O até, já jogamos aí um bocadinho no risco de consumir os alimentos depois. É um caso de iogurte. Mas o iogurte, se ele não tiver, a embalagem não tiver inchada à partida, está tudo controlado. Não, eu como olho, estou aqui impecável. Vocês vejam, eu sou perita, a família toda vive contra mim. Quem me deita um iogurte fora de prazo deu ao lixo. Entendem? Mas a verdade é que as coisas muitas delas estão em condições e eu acho que o grande problema, muitas vezes, dentro do prazo, é que depende da forma como foi distribuída, transportada, e isso faz com que muitas coisas peguem com as características que têm, não é? O transporte e a conservação e o tempo que tiveram é que faz muitas vezes a diferença de muitas coisas que estão dentro do prazo estarem todas estragadas. Sim, mas pronto, eu não sou propriamente um exemplo, não é? Se estivermos a falar já nos consumir preferencialmente antes de, podemos ter aí uma flexibilidade muito maior. Há hoje em dia até um supermercado que vende esses produtos que já ou estão muito próximos ou já passaram no prazo de validade e que ainda estão em condições de ser consumidos, que é Good After, a preços mais acessíveis, claro está. Portanto, o consumidor aqui dita muito a forma como o desperdício se vai desencadear. Compras por impulso, compras sem planeamento. Vamos ao supermercado, não levamos a nossa listinha e vamos a pensar nas refeições durante a semana, que até vamos fazer, só queremos ir lá uma vez para fazer as compras para a semana toda, mas ainda nem pensamos muito bem como é que vai ser a nossa semana, o que é que vamos fazer, o que é que não vamos fazer. Então vamos pondo, isto também, se me apetecer fazer, vamos ao outro corredor, isto também se calhar vou fazer qualquer coisa com isto. E durante a semana vamos percebendo que não só não vamos fazer aquilo que tínhamos inicialmente pensado, como nem sequer acondicionamos corretamente aqueles produtos quando chegamos a casa. Porque uma coisa é, eu vou comprar um produto fresco, deixo ficar no frigorífico porque vou cozinhá-lo logo à noite. Mas logo à noite não cozinhei, vou cozinhá-lo amanhã. Também já não vou cozinhar amanhã. E quando vamos a ver, ele ficou esquecido lá no frigorífico e acabou por ficar estragado. Portanto, há aqui também uma responsabilidade extra quando chegamos a casa e condicionarmos corretamente para prolongarmos o período de vida dos alimentos. Portanto, há aqui uma série de comportamentos que nós vamos fazendo que nem são assim muito pensados e que depois têm consequências no que toca à produção do desperdício alimentar.
Ora então, o que é que causa este desperdício? Prazo de validade que já estivemos aqui a falar, não é? Há pessoas que aquilo passou um dia do prazo, já não queremos, já vai para o lixo, nem sequer põe a hipótese de consumir. Outros que são um bocadinho mais flexíveis e fazem muito bem, porque à partida não vem assim nada grave. E há uns extremamente flexíveis. Eu não sou exemplo, mas vocês olham para mim. É assim, se vocês virem um iogurte que já esteja a ficar assim, um bocadinho inchado, vocês não comam. Não, as coisas opadas também há. Cheio, não é? Sim, consegue perceber. Mas as datas, para mim, acho que é muito... Obviamente que dá para ver aí alguns estudos, mas eu acho que também há aqui um interesse comercial porque elas surgiram por alguma coisa, não é? Porque... Em teoria é por causa da segurança alimentar, não é? Agora, se ele está a ser cumprido exatamente para dar resposta àquilo que é o período de segurança alimentar, ou se reduzem um bocadinho para poderem também comercializar um bocadinho mais, isso aí já não ponho as minhas mãos no fogo. Porque a conservação é determinante. Por exemplo, a farinha, nós compramos um pacote de farinha que esteve mal acondicionado durante não sei quanto tempo e chegamos lá, a embalagem é de pele e tudo mais. Chegamos lá e quando abrimos está cheio daqueles bichinhos. Sim. Portanto, aquela história do prazo, para mim é... Mas eu não sou exemplo. Sim. Eu acho também que podemos ter aqui uma flexibilidade bem grande no que toca a prazos de validade, dependendo do produto. Também é diferente comermos um produto em fresco ou um produto que vai ser cozinhado, um produto que tem laticínios que à partida acaba por se estragar mais depressa e temos que ter um bocadinho mais de cuidado, e outro que seja mais seco. As conservas, por exemplo, duram uma eternidade, apesar de terem lá uma datazinha. Vocês podem consumir à vontade depois. Sim, eu acho que já me aconteceu várias vezes. O que promove também um bocadinho isto, principalmente nos legumes embalados, também são os supermercados, os hipermercados que os vendem. Porque eu costumo comprar, eu deixei de comprar agrião embalado e comprava no Lidl. Já para ninguém ir lá comprar porque sempre que abria cheirava tão mal que não conseguia depois consumir. Pronto, até porque é para os meus coelhos e pronto, eles não podem comer coisas que cheiram mal, não é? Mas isso... E a couve de Bruxelas também me acontece. Quando vem embalada cheira muito mal. Posso justificar, eu não trabalho no Lidl, está bem? Mas eu posso justificar. Será que esses alimentos são considerados produtos de quarta gama e foram embalados em atmosfera modificada? Porque se assim for, pode ter sido adicionado um gás propositadamente para aumentar o prazo de validade desses produtos. E então, certamente, no rótulo, que a doutora Marina não deve ter lido, devia lá estar escrito o seguinte: abrir a embalagem, deixar o produto respirar para ganhar as características organoléticas da possível, não é, utilização do produto. Também pode acontecer que realmente é um produto de fraca qualidade e não voltem a comprar, está bem? Pronto, mas eu estou aqui a justificar que por vezes é isso que acontece, mesmo nos fiambres, naqueles produtos que já vêm fatiados. Okay? Retira-se o oxigênio, que é um dos fatores de desenvolvimento dos micro-organismos, e adiciona-se um gás inerte também para aumentar o prazo de validade desses alimentos. Eu não sabia, essa engenheira tem toda a razão, eu não li o rótulo nenhum, mas vou ler, mas também não desperdicei, porque eu às galinhas e elas comem tudo. As coelhas é que não. Porque os coelhos são muito mais sensíveis, aí também concordo. Não é? Quer dizer, levar um coelho ao veterinário é mais caro que levar uma galinha. Portanto, não, mas a questão é, quem não sabe isto, e eu acho que a maior parte, infelizmente, não lê os rótulos, não é? Não. Abre aquilo, cheira mal, vai para o lixo, não é? Não vai estar à espera que o cheiro mal saia para... Mas é também outra das questões, a maior parte das pessoas não lê os rótulos. E os rótulos, para além da informação nutricional, dão também as informações sobre a conservação, que também é importante para depois garantirmos que eles vão estar condicionados corretamente.
Ia dizer que eu, por exemplo, leio os rótulos de tudo e mais alguma coisa e quem não consegue ver, como eu, tenho sempre o telefone melhor Está a criar, amigo, faço aquilo mesmo. vamos criar. E a história que é que há muitos produtos e muitos alimentos que têm muitos E's e A's e aquela coisa toda, têm muitos conservantes, corantes e tudo, que não são nada bons para a saúde. Portanto, eu vejo essas coisas todas nas conservações. É exatamente como os eletrodomésticos. Antes de começar a funcionar, leio aquela coisa toda, que é para saber, não foi na minha mão. Mas depois faço aquilo que vos digo, que é realmente não tenho prazos para outra coisa. E tem muito a ver com a nossa experiência, mas leiam sempre os rótulos porque é muito importante na conservação e até numa coisa que a Lipor está a trabalhar agora, que é, por exemplo, nós guardamos os alimentos, mas depois ao regenerar os alimentos, acabamos por os estragar. E às vezes a forma como estamos a recuperar um alimento ou a recuperar uma sobra para nova refeição faz com que a gente estrague as qualidades organoléticas, que isto é de vinho, não é? Mas vamos pôr... É tudo. É para tudo. Pronto. Estragamos a qualidade do alimento que ali está, que regenerado de forma correta mantinha as suas propriedades. Portanto, é muito importante também ver também lá essas indicações. Outro dos fatores que contribuem então para o desperdício, como já tivemos a ver, são os aspectos estéticos, porque o consumidor vai consumir aquilo que é bonito e naturalmente os produtos imperfeitos acabam por ter menos saída, o que acaba por acontecer até antes de chegarem ao supermercado, porque essa triagem já é feita antes. O que não tem calibre, não se enquadra dentro dos aspectos estéticos, acaba por ser descartado. Há já a indústria que utiliza esses alimentos para, por exemplo, a fruta, que são aqueles tipos de fruta desidratada, utiliza esta fruta fora de calibre ou de aspecto um bocadinho mais imperfeito para fazer para fazer os seus produtos. Existe uma empresa, vocês trabalham, já foram com lá, a Afrolact? Não. Não. Eu trabalhei com eles há muitos anos. É, a Afrolact, que é aqui na Maia, e eles também fazem preparação de polpas, preparados de fruta. E as frutas que utilizam também já são estas frutas que estão fora do calibre ou com um aspecto um bocadinho mais imperfeito. A Rita estava a dizer que esta fruta feia, entre aspas, aquela aplicação to go já oferece essa fruta. E existe também uma cooperativa, que é a Cooperativa Fruta Feia, que comercializa cabazes que são cabazes surpresa, é de acordo com aquilo que existir na altura, com esses alimentos que estão ou fora de calibre ou com um aspecto menos bonito, a preços também mais acessíveis. Aqui no Porto, existe em Matosinhos, Cooperativa Fruta Feia. É a Rita que é Bragança? Não. Matosinhos tem Fruta Feia em dois locais. Uma delas fica até no Mar Shopping, no piso -1, talvez. No Mar Shopping tem lá a Fruta Feia. Outro dos fatores que contribuem então aqui também para o desperdício, como já tivemos a falar um bocadinho deles todos, o armazenamento incorreto dos alimentos. Se é para conservar num local seco, é para um local seco, se é para um local fresco, é para um local fresco. Se não vamos consumir logo, vamos congelar ainda enquanto está em condições. Portanto, chegarmos a casa e deixarmos ficar lá as compras e depois eu trato isto em condições, acaba sempre por dar mau resultado. E a falta de planeamento interfere com tudo isto. Portanto, se nós não sabemos o que existe, o que vamos necessitar para a semana, também não vamos saber exatamente o que é que vamos comprar. Se vamos comprar, a tendência é comprar sempre a mais, não é comprar a menos, porque nós queremos despachar o supermercado logo de uma vez. Acabamos por levar coisas que não vamos consumir e que vão acabar por se estragar. Isso é daquele tipo de formação social que não existe neste país. Não existe uma formação social. E as escolas primárias são subsidiais, porque os pais são obrigados a ir às escolas primárias e podiam aprender com os miúdos, e ao mesmo tempo os miúdos começam a ser formados nesse sentido. Não há iniciativa nenhuma da parte da Lipor para isso? E ficam os cursos vazios. Os pais é que não aparecem.
Falta muita literacia, Através não só... da nossa Academia Licor, nós vamos promovendo algumas formações na área e há 2 anos consecutivos que estamos aqui a promover uma formação que tem ficado, não fica vazia, mas não chega a ter número suficiente para avançarmos com a formação, inscreve-se 1 ou 2 pessoas. Este ano até se inscreveram bastantes, mas depois ninguém acabou por efetivar o pagamento. Neste caso não são gratuitas, mas nós vamos trabalhando também estas questões com todos os nossos parceiros, onde vamos implementando o DOCERT, fazemos sempre um espaço de formação que é direcionado àquilo que encontramos no local, mas é também geral para que essa formação possa ser levada para casa. Nós temos, eu ia-vos só dar no final, mas posso-vos já mostrar. Nós produzimos também uns guias que estão disponíveis na nossa plataforma, que depois vocês no final vão ficar com cada um deles. É um guia de alimentação sem desperdício que está completo, desde a parte do planeamento até à parte do reaproveitamento de sobras. Tem inclusivamente aqui algumas receitas que foi feito connosco e também com a professora Ana Rocha e Margarida, esqueci-me, só trato por Margarida, esqueci-me agora, Margarida Lista, aqui, não é, na ficha técnica, e com a professora Paula Teixeira, para assegurar também aqui quer a parte nutricional, quer também a parte de segurança alimentar. Vamos recorrer a elas que têm mais conhecimento também na área, e nós vamos promovendo também alguns workshops de alimentação sem desperdício junto dos nossos parceiros. Esse que foi aberto à comunidade e que era qualquer pessoa se podia inscrever, já temos este curso. O que eu falava era mesmo as escolas instituírem como obrigatório e as escolas que uma têm formação específica, pode passar por vários campos, e aí eu digo civil nesse sentido, porque há várias coisas que se devem ensinar que não estão a ser ensinadas, acho eu, na educação, e uma delas é esta. Nós enquanto Licor temos um projeto que é o Geração Mais, não é? Do qual faz parte aqui também a Escola de Hotelaria e Turismo, que trabalhamos várias temáticas, incluindo esta do desperdício alimentar. No entanto, não é obrigatório as escolas inscreverem-se, não é obrigatório, não é um tema que faça parte do... Não é um critério obrigatório, há critérios obrigatórios e há aqueles facultativos. E depois há escolas que são mais dinâmicas, ou seja, nós às vezes até acabamos por dar formação até por intermédio da Associação de Pais. Há outras em que isso não acontece. No entanto, a formação aos alunos é dada. Primeiro, em primeiro lugar, sempre a parte dos resíduos. Enquanto a parte dos resíduos não estiver operacional como deve ser, não avançamos com mais nada, porque é definido um plano de ação também de acordo com as condições, tanto a realidade da própria instituição. E depois vamos adequando, portanto, vamos fazendo alguns workshops e sensibilizando em diversas temáticas, até não só do desperdício, da poupança de água, da energia, quando as escolas têm um espaço verde para fazerem também a compostagem, a parte da horta, plantas aromáticas, essas coisas todas. Pronto, mas adaptando sempre à realidade. Agora, o envolvimento com os encarregados de educação tem também muito a ver com a dinâmica, como eu estava a dizer, na própria escola e às vezes até a própria associação de pais é que pede para que haja uma ação sobre alguma temática que esteja ligada à parte ambiental. Não sei se respondi àquilo. Sim, mas como conteúdos programados, penso que era isso, que são obrigatórios estudar nas escolas. Não. Talvez na cidadania. Exatamente, há coisas que deviam estar na disciplina de cidadania, para ser obrigatório, não é? Abordarem sobre isso, mas para já é. Portanto, eu agora nem tanto estou a viver com os meus pais, mas quando estava a viver sozinho, por exemplo, um frango a mim dá-me imensas refeições. Se eu vos disser que separava o frango, filetes, para não sei o quê, a caça fazia canja, tudo dava-me para imensas coisas. E eu vejo que a maior parte das pessoas não olha para os alimentos dessa forma. E é tudo uma questão de educar as pessoas, não é difícil, porque não são coisas difíceis, dá um bocadinho de trabalho, mas ganha-se tanto dinheiro a fazer isso, que é incrível, para além de que se está a rentabilizar o alimento todo. Mas eu acho que temos que agarrar numa coisa para agarrar as pessoas, e o poupar é uma realidade.
Cada vez mais. E cada vez mais. Mas eu não sei, lançar aqui um desafio para vocês como observadores nas linhas de caixa do supermercado. Se vocês às vezes olharem para aquelas pessoas que até, pronto, em determinados locais que apresentam maior carências financeiras, não é? Vocês olham para o carrinho, o que é que elas levam lá? É coisas que não interessam a ninguém. Elas não levam bens essenciais. Estamos a falar de educação. Aí Por isso estamos mesmo. a falar de educação. Não existe educação cívica nas classes inferiores para poderem escolher melhor. Eles não sabem. Mas aí vem o que estavas agora mesmo a dizer, a parte da literacia a nível da gestão e controle, não é? De custos financeiros pessoais, a economia pessoal, não é? Familiar, e depois também a parte da sustentabilidade. Agora, se falta muito a fazer-se nesta área, eu acho que sim, tenho a certeza que sim. E é uma área muito abrangente. Porque as pessoas mais informadas certamente são como o Pedro, não é? Fazem contas à vida para sobrar dinheiro ao final do mês. Porque, muito honestamente, estamos aqui a falar que vamos ter este impulso de adquirir as coisas, géneros alimentares, muitas vezes sem termos necessidade, mas esta parte das dificuldades financeiras que as famílias estão a passar, vai fazê-las pensar, digo eu, porque o dinheiro não sobra ao final do mês. Pronto, falas pensar, mas ainda assim... Falas pensar se elas... Era um grupo de questões que se teria que colocar, porque essas famílias têm outras necessidades e se calhar essas até a ida ao supermercado não é tanto, no sentido em que tem que se primeiro formar as pessoas a perceberem quais são os erros que cometem no dia-a-dia, porque se calhar elas não são dessa classe tão baixa, colocam-se nessa posição Sim. sem saber, porque é a forma como aprenderam. Eu posso dar até aqui o exemplo do meu marido trabalha numa grande superfície e na altura desta crise, não é, que se falou também da troika e não sei o quê, os géneros alimentares que mais se adquiriram não era a carne e o peixe, eram as salsichas, era o atum. Agora vamos lá ver, vocês vão ao supermercado e compram uma embalagem de atum, quanto é que aquilo custa? Não é barato. Se nós formos comparar o quilo de carne de frango ou de porco ou o que quer que seja, dá para fazer muito mais, como acabaste de dizer, não é? O frango dá para muito mais refeições do que uma lata de atum. Agora, também estamos a ser um bocadinho preguiçosos relativamente à nossa alimentação, é mais fácil abrir uma embalagem. E eu acho que não é só a preguiça, Susana, eu acho que tem a ver com o ritmo de vida das pessoas. É mais rápido uma pessoa chegar a casa depois de um dia de trabalho com filhos, e mesmo que não tenha filhos, não é? Cansados, estudantes, chegam a casa, vêm sozinhos, depois ainda têm que estudar, fazer trabalhos, não sei o quê, é muito mais fácil cozer uma massa e pôr para lá uma lata de atum, não é fácil, é mais rápido do que estar a cozer o frango, a esfiar o frango, a pôr a cabeça do frango para o caldo, para não sei o quê, não sei. É mais, eu acho que tem a ver com o ritmo das pessoas. Discordo completamente. E Eu entra vivia aqui em outra Londres, questão, se onde me demorava permitem. 1 hora para ir trabalhar. Os meus contratos eram de 48 horas semanais e eu tinha tempo para fazer isso tudo. Entra aqui Ainda também nos outra pratos. questão, se me permitem pôr mais uma marchazinha na fogueira. Por favor. É a alimentação, quando há crianças, a alimentação que os outros miúdos fazem. Porque até podem preparar o lanche saudável, sustentável para eles levarem para a escola, mas o miúdo da escola vai ter as bolachinhas de chocolate, o leite chocolatado, vai ter mais o donut. E o que acontece muitas vezes é que o lanchinho que ele levou acaba por vir para casa porque ele andou a comer as coisas doces e depois chateia o pai e a mãe que querem a coisa doce, querem a mesma é mais comida que fácil vem para na calar a escola. criança. E é mais Pode fácil. ver, pode brincar com o iPad, pode É uma ver luta os que programas poupam no quiserem final do e dia. come lá os doces, mas fica calado. É uma luta que poupa no final do dia. Isso vai bater aqui muito com aquilo que é o conceito da alimentação sustentável. A alimentação sustentável é uma alimentação que, por um lado, respeita o ciclo natural dos alimentos, a sazonalidade dos alimentos, a regionalidade, porque é também uma das características, nós consumimos aquilo que é produzido no nosso local, porque não só está adaptado às nossas características, como também se produz de acordo com aquilo que são as nossas necessidades também ao longo do ano e uma alimentação que permita também aqui uma sustentabilidade, quer da parte ambiental que tivemos aqui a ver e poupa os nossos recursos, mas também da parte económica e social. Respeita a cultura das pessoas, porque consome-se os produtos regionais, sazonais, de acordo com aquilo que são as características de cada uma das regiões, e nós temos a nossa dieta mediterrânica
que ainda que está a ser reavivada, porque houve uma altura que teve um bocadinho mais esquecida, mas que já foi outra vez puxada para cima, mas que, por influência, porque nós vivemos agora no mercado global, por influência de tudo que vem do outro lado, vamos muitas vezes esquecendo. E depois há outra questão que começa a surgir, que é a alimentação saudável. Mas é um saudável levado ao extremo. Já só queremos as vagas de não sei o quê, com as proteínas de não sei do quê, já não queremos consumir determinadas coisas porque não é saudável. E a alimentação sustentável acaba por criar aqui um balanço entre aquilo que é a alimentação saudável, aquilo que é a sustentabilidade económica e também aqui o respeito pelos recursos naturais e por aquilo que são os produtos sazonais e todo o meio ambiente que está aqui envolvido na produção e no consumo também dos alimentos, porque os impactos da alimentação vêm não só da produção, onde são consumidos muitos recursos naturais, desde logo o solo, e o solo ele está lá, mas vai perdendo características, ele já não recupera da mesma forma, já não dá resposta da mesma forma, já não nutre tão bem as plantas como nós gostaríamos e como elas necessitam. Mas também a água, que é um recurso cada vez mais escasso, e nós este verão tivemos um período de seca extrema, começamos a sentir um bocadinho as consequências deste consumo excessivo e também se calhar um bocadinho de mau planeamento e aproveitamento dos recursos quando eles existem. Essas já são outras questões que vamos trazer para aqui. E começamos a sentir aqui um bocadinho na pele, porque em alguns locais começou a haver algumas medidas mesmo de contingência para a utilização deste recurso. Ora bem, então o que é que nós podemos fazer para minimizar aqui o nosso impacto e para diminuirmos aqui o desperdício alimentar? Começar então por verificar o que é que temos em casa. Isto começa tudo na altura em que nós vamos fazer a aquisição. Antes de irmos fazer a aquisição, nós já começamos a pensar, vou ter de ir às compras, porque estou a precisar de repor aqui o estoque que existe em casa. Primeiro, sabemos exatamente o que é que temos em estoque em casa? A maior parte das vezes não. Faltou-nos uma coisa, vamos. Foi uma que demos conta. Mas, entretanto, não sabemos o que é que falta e o que é que ainda temos. Mas depois estamos lá no supermercado. Deixa-me dar isto por exemplo, não. Vamos mais vale prevenir do que remediar. O que acontece é que nós prevenimos muitas vezes em demasia e acaba por ficar lá esquecido e acaba por se estragar na nossa casa. Depois, então, vou às compras, sim senhora, sei o que é que tenho em casa e o que é que preciso, mas o que é que eu preciso efetivamente? O que é que eu vou cozinhar durante a semana? Vou comprar frango se só vou cozinhar uma vez em casa e quero fazer uma refeição de peixe? Se calhar não vale a pena, não é? Então, este planeamento que ocupa um bocado do nosso dia, é certo, mas depois vai ter consequências a seguir, vai nos otimizar a ida ao supermercado, já vamos muito mais depressa ali aos corredores, já sabemos exatamente o que queremos e vai também já adiantar-nos a nossa semana, não é? Fazemos este planeamento, vamos ver o que é que nós vamos querer cozinhar, mas depois no dia já não vamos estar a pensar o que é que eu vou fazer logo à noite para o jantar, não tirei nada para descongelar, que é outro problema. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou recorrer à massa de atum, lá vou eu buscar uma massa de atum e fica o problema feito. Supermercado. Chegamos lá, este é um truque que é válido para toda a gente e que eu sinto muito, que é não ir às compras com fome. Temos compras de impulso muito mais frequentes, mas também é importante nós levarmos a lista de compras e seguirmos a lista de compras fielmente. Se levarmos a lista de compras, as compras de impulso já vão diminuir. E aí nós vamos garantir que vamos levar aquilo que precisamos, não nos vamos esquecer de nada à partida, não é? Se tudo foi feito corretamente para trás e se termos ali atentos ao que estamos a fazer, e a nossa ida ao supermercado também vai ser muito mais rápida porque não andamos perdidos a olhar para os corredores do supermercado. Depois, notas importantes nas compras. Adquirir, sempre fiel à lista de compras. Adquirir apenas aquilo que está na lista de compras, porque o que está na lista de compras é aquilo que nós vamos necessitar. Se o planeamento estiver direitinho. Tentar então aqui sempre adquirir produtos locais e de época.
época. Porquê é que nós queremos produtos locais e de época? Porque são produtos que respeitam ali o período de crescimento natural das plantas e que estão adaptados também às nossas necessidades, não é? Nós necessitamos, na altura do outono, se formos a ver os produtos da época, são todos ali da cor alaranjada. Porque Vitamina C. Porquê? Porque também a natureza ela é equilibrada e sabe, não sei como é que ela sabe isto, mas sabe, mas também está relacionado com as necessidades que nós temos em termos imunológicas para darmos resposta às adversidades daquela época em específico. Verificar o prazo de validade. Isto aqui é importante quando nós vemos aquelas etiquetas de aproximação de prazo de validade. Aquilo está ali uma diminuição substancial do preço habitual daquele produto e nós vamos logo por impulso buscar o produto porque ele está baratíssimo, não podemos perder esta oportunidade. No entanto, depois não a vamos consumir. Ou então há assim uma mega promoção, leve não sei quantos, pague não sei quantos. Por algum motivo existe essa promoção e muitas vezes o motivo é esse. Eles querem escoar o produto porque têm lá demasiado em estoque, então baixam o preço para ver se ele sai. Nós depois é que podemos não ter tempo útil para consumir o produto que adquirimos. Sendo que também já vimos que não precisamos ser assim tão fiéis ao prazo de validade como às vezes somos. Podemos ter aqui alguma flexibilidade. Tudo depende também do tipo do produto que é. Agora vamos todos apanhar uma intoxicação alimentar e dizer que fui eu que lhes disse para comer produtos fora de validade. Não, eu sou florista, eu sou engenheira alimentar e também consumo produtos fora do prazo. Não faço como a doutora Sara, mês ou um mês e meio é demasiado, mas 15 dias à vontadinha de iogurte. Produtos lácteos. Porque há outros aspectos físicos que a gente observa que nos dá a não indicação se o produto está estragado ou não. Mas eu acho que isso tem muito a ver também, o não comer coisas fora da validade, ou comer coisas fora da validade, tem a ver com a educação também. E ninguém nos diz na escola, passar não sei quantos dias podes comer, passar não sei quem não podes comer. Então tem a ver com a educação que nos dão em casa. Eu fui criada com a minha avó. A minha avó, Deus me livre, me guarde, de eu comer um iogurte fora do prazo. Da linha da menina que vai chamar ao hospital. É verdade, então, eu não consigo comer por causa disso. Desde pequenina que ouvi, não, fora do prazo não se come, fora do prazo não se come. E eu acho que é isso que acontece. Nós não temos, lá está, mais uma vez, formação e educação. Nós acabamos por passar um bocadinho do 8 para o 80, porque antigamente não havia estes cuidados de segurança alimentar e efetivamente consumia-se muito produto que não estava em boas condições. Acontecia muito com a carne de porco, está aqui a engenheiro alimentar para falar disto melhor do que eu. Por exemplo, a carne de porco, que nós ensinaram-nos, tem de ser muito bem passada, que é para matar ali a bicheza toda. Mas eram carnes de porco que não tinham o controle que têm hoje em dia, não é? As condições sanitárias não eram as mesmas de antigamente. E existe até umas calcificações que as pessoas aí estão agora com uns 70, 80 anos têm com muita frequência, que está relacionada com os parasitas que vinham da carne de porco. Hoje em dia eles têm um controle sanitário muitíssimo apertado. Portanto, aquilo que era válido antigamente, cuidados que nós tínhamos de ter, porque efetivamente o produto podia não garantir a qualidade quando chegava ao supermercado, hoje em dia, à partida, isso não acontece. Não vou dizer que em todos os estágios, em todas as carnes que são comercializadas vêm ali impecáveis, mas à partida será isso que deverá acontecer. E por causa também desses descuidos, era a tecnologia de antigamente, eram os cuidados de antigamente, começou-se, e bem, a certo ponto, a colocar aqui algumas regras, a criar os prazos de validade para consumirmos, temos a garantia que ele, até aquele dia ele está em condições para consumo, mas acho que depois também em determinadas, isso já é uma opinião minha, não é da empresa, em determinadas situações tornou-se excessivo, que impossibilita muito a utilização dos alimentos, especialmente quando estamos a falar em restaurantes
cantinas que obedecem a regras da HACCP, que muitas vezes são muito rígidas. A mim custa-me, dentro do trabalho que eu desenvolvo, eu passo muito tempo em cantinas e em restaurantes, e custa-me ver um iogurte que está fechado, mas que foi à mesa, ter de ir para o lixo. Por razões de segurança alimentar. Por razões de segurança alimentar. Mas Eu ele está ali fechadinho, selado. Então o que nós temos de fazer é abrir e deitar fora, porque foi à mesa. E nós não sabemos o que é que aconteceu na mesa. Precisamente. E há gente maluca. Mas custa, mas ver aquilo tudo aí para fora, custa. É mau, mas há gente maluca. Custa, mas tem que ser assim. Mas tem que ser assim. Isso é fora de controle, do nosso A controle. única forma de controlar isso é, antes de colocar na mesa, é garantir que o cliente efetivamente o vai consumir e criar alguma forma de, se não consumir, terá que, sei lá, pagar a dobrar ou qualquer coisa, de forma a criar uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Mas isso é que quase vai de encontro ao que se passa com a nossa cantina, quando o aluno se levanta da mesa e vem com o prato cheio para quando talvez, não me apetece comer. Ou já comi suficiente. Isso é a mesma coisa. Também devia haver uma responsabilização, e já falámos sobre isso mais que uma vez. Tem de pagar ao peso. Do que não por exemplo, ou na próxima refeição pagar mais 10% de multa, qualquer coisa para responsabilizar o aluno. Porque senão. Porque isto da observação, eu habitualmente faço pesagens num local durante uma semana. E durante uma semana é o suficiente para perceber que há quando o público é sempre o mesmo, não é? Quando ele vai variando, não dá para perceber aqui comportamentos. Mas quando o público é sempre o mesmo, nós conseguimos perceber quem é que vai consumir e quem é que não vai consumir. Há padrões de comportamento que se vão manter independentemente da emenda do dia. Sabemos que daquele vai consumir a sopa, mas vai deixar o prato. Mas vai levar tudo porque quer tudo. Mas depois vai deixar ficar. E isso consegue-se perceber observando ali os clientes. Quem está a servir também já se vai apercebendo disso. E também já vai, muitas vezes, jogando com a pessoa que está em frente. Muitas vezes as pessoas têm direito, querem tudo, levam tudo e deixam ficar. Que é outro tipo de comportamento que me custa a compreender, mas acontece com muita frequência. Ora bem, voltando então aqui às compras, senão vocês saem daqui já só à hora do almoço. Comprar então sempre que possível a granel em vez dos embalados. Estamos a diminuir embalagens e estamos também a comprar a quantidade que vamos necessitar e não a quantidade que nos é imposta pela embalagem. E chegarmos a casa, temos então de acondicionar corretamente, de acordo com o que vem nos rótulos, os produtos que adquirimos. Depois, quando armazenarmos, quando chegamos a casa após as compras, então, começar a arrumação pelos alimentos congelados. Para quê? Para a cadeia de frio não se quebrar, portanto, para eles não chegarem a descongelar. Convém que isto seja um processo rápido, portanto, chegamos a casa, congelados todos no frigorífico. Se tivermos, então, de congelar os produtos, prepará-los já para a congelação e, preferencialmente, cortá-los já nas doses em que vamos utilizar depois, ou seja, não vamos congelar um frango inteiro se depois só vamos consumir uma parte do frango. Porquê? Porque depois vamos ter de o descongelar por completo e ele depois tem ali um período de vida reduzido para ser totalmente consumido. Os alimentos então têm de ser acondicionados em embalagens adequadas, caixas herméticas ou de vidro, preferencialmente não, devem colocar a data e o que é, porque depois na arca aquilo já com o frio da arca, uma pessoa está ali e já não sabe muito bem o que é. Vou tirar isto, parece-me que é isto. Já não sei há quanto tempo é que está, mas parece-me, vamos lá ver. E depois não era nada aquilo que nós queríamos na realidade e depois vamos ter que nos desenrascar aqui de outra forma. Portanto, em embalagens, em doses individuais ou na dose que vamos precisar, não é? Se não precisa ser individual, se nós cozinhamos sempre para 4 pessoas. Portanto, tem de ser de acordo com aquilo que é a nossa realidade. Mas identificar as embalagens com o que é o produto e quando é que foi posto a congelar. Ainda no armazenamento, respeitar ali o que nos diz os rótulos sobre temperaturas e locais, secos, frescos, com luz, sem luz, respeitar sempre aqui esta questão. Os alimentos então devem ser conservados
entre os 0 e os 5, que é habitualmente a temperatura em que temos os nossos frigoríficos para manter então as condições de frescura e segurança nutricional. As frutas, quando estamos a armazená-las, há algumas que amadurecem, outras podemos jogar a favor com isso. Por exemplo, compramos bananas que estão demasiado verdes. Se as colocarmos junto de outra fruta que já esteja mais amadurecida, ela vai amadurecendo mais rapidamente. Mas, por outro lado, se nós queremos preservá-las durante mais tempo, então devemos evitar. Está bem? O que acontece muitas vezes é que nós colocamos tudo na mesma fruteira, porque não temos assim tantas fruteiras separadas. Mas pronto, ter aqui esta noção de que elas vão se amadurecendo umas às outras, porque libertam um gasinho que acaba por acelerar esse amadurecimento. Na preparação, aqui, muitas vezes, quando nós estamos a preparar, utilizamos equipamentos que não estão tão adequados ou o nosso jeito também não é o maior, e muitas vezes estamos em casa a descascar a batata, mas sai mais batata do que casca, e acabamos por ter aí um grande desperdício, sendo que podem consumir também a casca, que não faz mal nenhum, lavadinha, toda lavadinha, também não há mal nenhum. Tem que ter esse cuidado quando consomem produtos com a casca, de o lavar bem, não há problema nenhum de o consumir. A utilização de descascadores, medidores, balanças, vai-nos dar uma precisão daquilo que são as quantidades que nós vamos necessitar para produzir a alimentação para a nossa família ou só para nós. E se tivermos, aqui já entrando na vossa área de profissionais, as fichas técnicas, aí sim então temos de ser fiéis àquilo que vem na ficha técnica. Na preparação ainda, isto já estivemos aqui a falar um bocadinho, não é? Aproveitar as partes menos nobres para fazer os caldos, para fazer os caldos, essencialmente é isso, ou até os molhos com as partes também menos nobres das hortícolas, que vão então enriquecer os nossos cozinhados. Portanto, não comprem nada aquelas coisas do caldo da marcazinha lá do quadradinho, porque nós podemos fazê-lo em casa com melhores condições e mais saboroso muitas vezes, e com menos sal, menos quantidades dessas coisas que nos fazem menos bem. Utilizar então aqui os ingredientes que sobraram para refeições seguintes. E isto, vocês aqui no guia, eu vou-vos deixar aqui algumas receitas, mas há muitas mais do que estas. Aqui nestes guias que eu vos vou deixar, tem então desde a aquisição, planeamento, ao acondicionamento e como é que devemos colocar não é neste lado, no frigorífico lá em casa, como é que devemos organizar o frigorífico, quais são os cuidados que devemos ter na preparação, e também tem aqui na parte final algumas receitas de sobras que podemos depois pôr em práticas, mas há muitas mais. Isto aqui haja originalidade, que há um sem fim de aproveitamento que podemos fazer. Depois então, e vamos tocar no assunto que tem sido falado desde sempre, é o comportamento individual de cada um, que é o mais difícil de alterar. Nós notamos muita diferença, efetivamente, quando há logo ali uma consequência imediata, habitualmente relacionada com dinheiro, mas quando não há essa consequência, as coisas tornam-se assim um bocadinho mais lentas de se alterar. Vocês aqui na cantina também têm de ter a vossa responsabilidade, agora que depois desta formação, se me vão lá levar o tabuleiro cheio e ele vem todo para trás, temos graves problemas. Não sei se alguém nos vai fiscalizar, mas... Não vai ser a polícia hoje, na linha de frente. O problema são os fazer uma escala. Pois, porque estes aqui são os que se portam bem, não é? São os embaixadores. São os embaixadores. Os embaixadores têm a missão depois de puxar as orelhas aos outros. É uma escala, segundo o Pedro já sugeriu, e eu aceito. Um dia cada um junto aos tabuleiros. Eu nunca almoço na escola, eu moro lá 5 minutos. Se tiver uma escala e souber que aquele dia almoço na escola nesse dia, para poder cá estar o produto todo. E acho que honestamente com uma escala conseguimos. Falem com as pessoas que vos estão a servir. Digam, não vou consumir isso tudo, ponham um bocadinho menos, caso não tenham essa fome. Não vão levar a sopa se ela... já sabem que não a vão consumir. Tem ali uma sopa de ervilhas,
Há muita gente que não gosta de ervilhas. Pode ser uma Não questão de gosto. sensibilização. Deixa Podemos fazer ficar. em bares ou qualquer coisa em que um está na fila a explicar às pessoas que estamos a avaliar os desperdícios e outro fica a receber os tabuleiros a ver o que é efetivamente desperdício e até apontar o nome do aluno. Para depois. Não, o objetivo não é de coima. Porque, ora bem, aqui se não tivermos um resultado financeiro, nós podemos trabalhar o outro lado, que é o resultado social. Que socialmente não há aluno nenhum que vai querer ser apontado por ter deixado comida no prato. Nenhum. Mas vamos Não ver ganham aqui, dinheiro, nós não temos perdem aqui dois, dinheiro, mas socialmente vão se sentir incomodados. Eu não acho isso mal do todo. 3 colegas de gestão de produção de cozinha e de gestão de produção de pastelaria, que estão muitas vezes na linha de self. Quais são as indicações que eles têm? Digam lá, estão a ser gravados, está bem? Eu sei se estou a sentir a É dose certa, não é? É a quantidade que vem mencionada da cozinha, de produção, para se colocar no prato. Agora, se quer repetir, repete, mas tem que mostrar o prato A vazio. questão não é essa, porque eu já lá estive na fila durante o tempo que estive a fazer mesa e tal. Ninguém estava a servir segunda vez. A questão é, nós estamos e eles servem a quantidade adequada para cada aluno. Correto. Mas dentro dessa quantidade, há alunos que não comem sopa, mas que recebem a sopa e se põem no tabuleiro. E depois de estar no tabuleiro, não volta a ir para a panela, certo? Correto. É isso que eu estou a dizer. Ou então, até pedem mais e depois até comem bem menos daquilo. E uma coisa é não gostar, pode acontecer. Outra coisa é, por norma, os mesmos alunos, todos os dias, vêm com o tabuleiro cheio e não comem sopa todos os dias. Ou não comem fruta. Ou não, mas trouxeram. Porquê? É isso. É aí que nós podemos tentar intervir um bocadinho. Muito não é? bem. Quem se quer voluntariar para fazer parte da Brigada da Cantina? Já pode ser para a próxima semana. Rita, põe outra vez a mão no ar que é para ficar registado. A Rita Estou esperto. Estou em estágio. está em estágio, mas pronto. Vai-se embora. Mais alguém? Uma coisa que eu tenho reparado noutros locais, peço desculpa, que também é importante, é as pessoas que fazem a marcação, mas depois não aparecem para comer. Uma coisa é isso acontecer esporadicamente por um imprevisto, tudo bem. Agora, isso tornar-se sistemático, por favor, não sejam essas Eu não pessoas. acredito, porque aqui as refeições não são 50 cêntimos. E nós pagamos a escola. Portanto, é um custo adicional e custa aos alunos E uma pagar a coisa que eu refeição. tenho vindo a reparar que acontece, que tem vindo a... Lá está. Eu aqui Mais acho que por não. quem tem até a refeição gratuita do que propriamente por quem tem de a pagar. A educação. A educação, quer dizer, não existe uma Fazem formação. marcação, garantem que o ciclo não, deixa-me marcar e depois não aparecem. O que acontece é que tem que ser produzida a alimentação para dar a resposta a todas as pessoas que se fizeram marcação e depois aparecem metade delas. Portanto, acaba por ficar comida na linha que não chega a ser servida. Então, esse cuidado. E desculpe. falem com quem vos está a servir. Deixe-me aproveitar. Quem é que vai fazer companhia à Rita? Então, É a Inês, não queres para a semana? Não, somos todos. Eu acho que se pega na lista de alunos Uma semana, Inês. que são embaixadores, pega-se essa lista e vamos todos, em vez de fazermos um dia, fazemos 2. Gostei muito desta formação, devo-vos dizer, já está a ter ação. Ou fazemos as coisas. Pedro, faz as escalas. O Pedro vai fazer a escala. Pronto, ok, só preciso saber os alunos que estão cá. Eu para a mando-te um semana. e-mail. Não é quem estão cá, eu mando-te essa escala. Eu preciso só A saber os lista alunos que dos estão. embaixadores. Pronto, e 2 a 2. Se tiverem que faltar às aulas, as faltas estão justificadas. Está bem? Não é preciso faltar às aulas, porque a maior parte dos alunos tem... Depende do horário das Já turmas. estão. Estas acabam todos os dias. Não, que eu não quero faltar às aulas. Eu também não, mas faz parte. No horário do almoço. Se conseguimos um impacto no comportamento do resto dos alunos, compensa faltar uma aula. Vou-te enviar, Pedro. Está combinadíssimo. Combinado. Inês, não te sintas obrigada. Todos que estavam a servir. É só porque é uma semana, Inês. É para acabar em breve. Eu já tenho, obrigada. Eu sou uma privilegiada.
Mas tem Dúvidas umas que tenham. mochilas muito giras ali fora. Olha, já arranjei uma. Tem o quê? Umas mochilas muito giras. Mas é para os colaboradores. Hoje nem se liga em conta, agora já vai ficar mais leve. Podes sempre ir pedir estágio na Liport. Susana, Juliana. Está certo. Meninas, muito obrigada pela vossa atenção. Gostei muito desta formação. Já estou a ver que já está a surtir efeito. E espero agora, no próximo ano, quando voltar a falar com a doutora Susana. A doutora Susana vai mandar um relatório do que nós vamos fazer na semana que vem. Ótimo. Ouviste, Susana? Com todo o gosto. Não sei se está gravado.